Olá! Dando continuidade à aula 5, parte 2, vamos ao exercício 2 que consta no material da disciplina. Elabore uma função que receba como parâmetro o valor n. A função deve ler n valores reais e retornar a sua média. Use obrigatoriamente o comando for. Faça um programa que leia um valor n inteiro, chame a função acima e imprima o resultado obtido. Teste o seu programa com os valores abaixo. Então, o enunciado nos pede para fazer uma função que vai ter um parâmetro, que é um valor n. A função vai ler n valores e vai retornar a sua média. Então, a função ela não é void, ela tem retorno. Ela vai retornar uma média. E como nós vimos, média é sempre um valor real. Então, a função vai ter como retorno float. E como que nós fazemos, como que nós vimos ao longo da aula 5, como que é feito o cálculo de uma média? Média é a soma de valores dividida pela quantidade desses valores, a média aritmética simples. Então, dessa forma, como nós vimos também, precisaremos de um acumulador para soma e de um contador para contar quantos valores serão lidos, os n valores. Além disso, precisaremos fazer uma repetição para ler cada um dos n valores. Depois, a função principal, o main, é mais simples. Basta criar uma variável inteira, ler um valor inteiro do usuário, chamar a função e imprimir qual o valor de retorno da função. Vamos então ao código para mais detalhes. Então, está aqui a função. Função com retorno float, como nós comentamos. O parâmetro de entrada, que vai ser uma variável inteira, n. Então, como nós dissemos também, precisamos de algumas variáveis. Uma variável contadora, que vai ser o nosso cont inteiro. A variável média, que é sempre float. Nosso acumulador soma, que sempre é inicializado com 0. E o valor. A variável valor vai ser cada um dos valores reais lidos pelo usuário. Como leremos valores reais, soma, que é o nosso acumulador, tem que também ser do tipo float. O contador pode ser inteiro, já que ele apenas conta os valores. Qual vai ser então a nossa repetição? Nós queremos n valores lidos. Então, nós podemos fazer uma uma repetição, usando o cont de 0 até cont n-1. Ou seja, se eu vou de 0 a n-1, ou seja, cont menor que n, a n repetições. Se eu colocar aqui cont começando com 1, a minha condição tem que ser o quê? Cont menor ou igual a n. Eu vou de 1 até n. Então, tanto faz você variar aqui de 0 até n-1 ou de 1 até n. De qualquer forma, teremos n repetições. E a variação de 1 a 1, uma unidade em uma unidade do contador. Assim, dentro da repetição, nós pedimos o primeiro valor real, cada um dos valores reais, e damos scanf na variável valor. Guardamos cada valor lido na variável valor. Então, aqui digite o primeiro valor, segundo valor, terceiro e assim por diante. Lembrando que o cont mais 1 é só formatação. Para que aqui não seja indicado, digite o valor 0, né? O 0 valor real, o 1 valor real, mas sim o primeiro valor real, o segundo, né, para que seja impresso de 1 a n e não de 0 a n-1. E aqui temos a nossa acumulação. Soma, que vale 0 inicialmente, recebe o valor. Então, os valores são acumulados na variável soma. Após a repetição, nós podemos calcular a média. A média é o quê? É a soma dos valores, a acumulação de todos os valores lidos pelo total de valores. Observe que aqui nós não precisamos utilizar um contador aqui dentro, já que nós sabíamos previamente quantos valores seriam envolvidos na repetição. São n valores, então basta colocar aqui a variável n. Observe também que se aqui fosse utilizada a variável cont, o resultado seria o mesmo, já que cont sai da repetição for valendo o valor de n. Né? A condição se torna falsa quando cont vira igual a n. Então, a média, valor float,
valor inteiro, não é necessário nenhum operador cache aqui para converter para inteiro ou para float. Média, ela é calculada e depois retornada. O main é simples. Variável inteira n, pedimos para o usuário o valor de n, scanf nessa variável, chamamos a função, retorna a média, passando o n como parâmetro, n é inteiro aqui, então o valor de n é passado como parâmetro. E já imprimimos na tela o retorno da função. Então, temos aqui a quantidade de valores dada por n, que o usuário informou aqui em cima, 5 valores, 10 valores, não sei. Média dos 10 valores, 5 valores, 20 valores. E o retorno da função, retorna a média. Aqui imprimimos a média com 4 casas decimais por pura opção. Não foi pedido nada no enunciado quanto ao número de casas decimais, então foi só uma opção que eu adotei aqui. Então o retorno já é impresso junto com a chamada da função. Poderíamos chamar a função primeiro aqui, retornar o retorno da função para uma variável float, depois imprimir a variável aqui dentro, sem nenhum problema. Mas dessa forma eu acho mais compacto e mais fácil de ser entendido. Na aula seguinte, vamos ver o último tipo de repetição, que é a repetição com teste no final.